Olá, pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula aí do professor Alan e estamos aí com a nossa série de eletrônica. Aí, pessoal, Alan vai estar passando parte da eletrônica analógica, eletrônica de potência, do básico, né, do médio até o avançado para vocês. Hoje, o professor Alan vai estar falando aí sobre os semicondutores, ok? Seja bem-vindo novamente a esse mundo fascinante da eletrônica. Nós temos aqui, então, colocar aqui para compartilhar. Nós temos aqui, então, a nossa parte que chamamos aí de materiais semicondutores. Na eletricidade, nós temos aí materiais condutores de eletricidade e materiais isolantes, que veio lá da teoria de um cientista chamado George Simon Ohm, né? Sobre a grandeza elétrica chamada aí resistência elétrica. O que é a resistência elétrica? É a dificuldade que a corrente elétrica tem em circular em determinado material. Por isso, temos materiais que são condutores de eletricidade, materiais que são isolantes. Por exemplo, lá na sua casa, nós temos um condutor aí que é utilizado nos fios, que é o cobre. O cobre, segundo lá a nossa tabela de resistividade, resistência específica de cada material, ele possui 0,017 ohms. Por isso, nas suas instalações elétricas residenciais, prediais, industriais, temos aí a fiação de cobre. Só que o detalhe, o cobre, ele é cotado em dólar, ele é caro, né? Sendo um dos motivos que lá no nosso sistema elétrico de potência, que é lá no poste, lá que você vai ver na rua, né? Com aquelas linhas lá que chamamos de média e alta tensão, baixa tensão, nós temos já uma fiação não de cobre, temos uma fiação de alumínio, ok? O alumínio, ele é mais leve, né? E também é mais barato em relação ao cobre, ok? Só que tem um detalhe, o alumínio ele não suporta a tração. O que é a tração? Você puxar ali o cabo, né? Aí ele iria romper. Por isso que no cabeamento lá daquele lado do poste, nós temos uma alma de aço que vai dentro da fiação, ok? E continuando, nós temos também materiais isolantes de eletricidade, que é a madeira, o plástico, a borracha, a porcelana. São materiais aí isolantes, né, de eletricidade. Mas com o desenvolvimento da tecnologia e também com estudos aí dos materiais que nós temos aí, né? Tivemos aí, né, a descoberta do semicondutor. Aí nós temos semicondutor, por exemplo, com materiais de germânio e silício. É o que o professor Alan vai estar falando para vocês hoje. O semicondutor, ele pode ser então dopado para ter um excesso de elétrons livres. Elétrons são cargas negativas. Ou excesso de lacunas, que seriam aí a parte mais positiva do nosso átomo. Por isso existem dois tipos de semicondutores. Nós chamamos semicondutor tipo N de negativo e tipo P de positivo. Vamos descobrir então a diferença entre esses dois semicondutores? O semicondutor tipo N é um cristal, né? Um material que foi dopado aí com impureza aí doadora e é chamado de semicondutor tipo N, onde N está relacionado
com o negativo, que é aquele tracinho. Como os elétrons livres excedem o número de lacunas, né, num semicondutor tipo N, os elétrons são chamados portadores, né, majoritários e as lacunas portadores minoritários, que é o quê? Da parte aí mais técnica. Traduzindo para você, tem uma quantidade maior de carga negativa. E agora vamos para o semicondutor tipo P. O semicondutor tipo P, ele foi então dopado com uma impureza e é chamado aí de semicondutor tipo P, de positivo, onde está relacionado com positivo. Como as lacunas excedem em números os elétrons, deixa eu diminuir aqui, os elétrons livres, num semicondutor tipo P, as lacunas são chamadas portadoras majoritárias e os elétrons, que é a carga negativa, minoritários, ou seja, semicondutor tipo P de positivo. Então, temos semicondutor tipo N de negativo e semicondutor tipo P de positivo. Prosseguindo aqui com o nosso conhecimento, surgiu então esse componente eletrônico que chamamos aqui de diodo. O que seria o diodo? Essa junção da parte positiva com a negativa. A união de um cristal tipo P de positivo e um cristal tipo N de negativo, obtém-se uma junção PN. P de positivo e N de negativo, que é um dispositivo de estado sólido simples. O diodo semicondutor de junção, que é esse daqui, ó. Então, temos a lacuna, temos os elétrons, P de positivo e N de negativo. Estamos vendo aí a construção do diodo. Devido à repulsão aí dos elétrons livres do lado N, espalham-se em todas as direções, né? Alguns atravessam a junção e se combinam aí com as lacunas, tá vendo aí? Quando isso ocorre, a lacuna desaparece e o átomo associado torna-se carregado negativamente. Um íon negativo, ok? Como é demonstrado aqui na figura. Aí nós chamamos, isso cai em pergunta, principalmente em concursos, se você vai participar de uma vez aí em concurso da área aí de elétrica, eletrônica, essas perguntas caem. O que é a camada de depleção? Depleção. Esta camada que o professor Alan acabou de falar para vocês. Cada vez que um elétron atravessa a junção, ele cria aí um par de íons. Tá aqui, tá vendo? Um par de íons. Os íons estão fixos na estrutura do cristal por causa da ligação covalente. À medida que o número de íons aumenta, a região próxima à junção fica sem elétrons livres e lacunas. Chamamos esta região de camada de depleção. Vou repetir para vocês. À medida que o número de íons aumenta, tá vendo aqui? A região próxima à junção fica sem elétrons livres e lacunas. Não vai ter mais elétron livre e lacuna. Então, chamamos esta região de camada de depleção. Além de certo ponto, a camada de depleção age como uma barreira impedindo a continuação da difusão dos elétrons livres. A intensidade da camada de depleção
aumenta com cada elétron que atravessa a junção até que se atinja um equilíbrio. A DDP, que é a diferença de potencial, né, através da camada de depleção, é chamada de barreira de potencial. A 25 graus está a barreira e é de 0,7 volts para o silício e 0,3 para o germânio. Ou seja, quer dizer que o semicondutor de silício ele tem uma queda de tensão de 0,7 volts depois que o diodo começa a conduzir a corrente elétrica. E o diodo de germânio tem uma queda de tensão de 0,3 volts. Geralmente utilizamos o diodo de silício. O símbolo mais usual para o diodo é mostrado a seguir. No caso, nós temos aqui uma parte que chamamos de anodo, material tipo P, que é o positivo, e cátodo, que é o material tipo N, de negativo. P positivo e N de negativo, ok? Esse daqui é o nosso diodo, tá vendo aqui? O diodo, você vai ver que ele funciona como uma chave. Se ele for polarizado diretamente, ele conduz. Se ele for polarizado inversamente, ele não conduz a corrente elétrica. Semicondutores, silício, queda de tensão 0,7 volts. E nós temos aí o semicondutor germânio, com queda de tensão de 0,3 volts. Nossa simbologia do diodo. Na parte da eletrônica é bastante utilizado anodo e catodo. Anodo positivo, catodo negativo. Polarização então do nosso diodo. Polarizar um diodo significa aplicar uma diferença de potencial nas suas extremidades. Diferença de potencial nós chamamos de tensão elétrica, que é dada em volts. Supondo aí uma bateria sobre os terminais do diodo, ou seja, aqui mais e aqui menos, há uma polarização direta se o polo positivo da bateria for colocado em contato com o material tipo P, e o polo negativo em contato com o material tipo N. Ou seja, se você colocar mais aqui e menos aqui, esse diodo vai funcionar como se fosse uma chave fechada. Que é essa parte da polarização direta. Depois a gente vai para a reversa. No material tipo N, os elétrons são repelidos pelo terminal da bateria e empurrados para a junção. No material tipo P, P de positivo, as lacunas também são repelidas pelo terminal e tendem a penetrar na junção. Isto diminui a camada de depleção. Lembra daquela divisão lá do positivo com o negativo? Para haver um fluxo livre de elétrons, a tensão da bateria tem de se sobrepujar, né, o efeito da camada de depleção. Ou seja, ele vai conduzir, funcionando com a chave fechada. Quando a gente polarizar ele inversamente, as conexões entre a bateria, no caso, ela vai ser uma alimentação ao contrário. Por exemplo, aqui, em vez de você colocar o mais aqui e o menos aqui, você colocaria o menos aqui e o mais aqui. Significa que o diodo ele não vai queimar, mas ele não vai polarizar diretamente, vai ser polarizado inversamente e vai funcionar com a chave fechada. Polarizou diretamente, ele conduz. Polarizou reversamente, ele não conduz.
Só que nós temos uma curva característica de acordo com o material. Lembra que eu falei para vocês? Então, essa curva característica de condução de corrente elétrica, nós temos aí a relação do material. Se for silício, 0,7 volts. Se for germânio, 0,3 volts. Então, nós temos aqui, por exemplo, ó, o mais aqui e o menos aqui, ó. Esse diodo está sendo polarizado diretamente. Ele está conduzindo. Aí aqui nós chamamos que é um joelho aqui de condução, tá vendo? Na hora que ele chegar em 0,7, estão vendo aqui, ó. 0,1, 2, 3, 4, 5, 6. Na hora que bateu no 7, conduziu. Esse para o material em silício, né? Nota-se pela curva que o diodo, ao contrário de, por exemplo, um resistor, não é um componente linear. A tensão no diodo é uma função do tipo aí, né? Nós temos a expressão aqui, né? Uma resistência de referência que é a corrente, mais aí a dízima aí de K, a referência aí no tempo, né? E aí, nós temos aqui a condução do nosso diodo de silício, no caso, né? Se fosse de germânio, seria 0,3. Aí falamos aí, ó, tensão de joelho, ao se aplicar a polarização direta, né? Ele conduz. O diodo não conduz intensamente até que se ultrapasse a barreira de potencial. Qual é a barreira de potencial no silício? É de 0,7 volts. Tá vendo aqui, ó? No germânio é 0,3 volts, ok? Na polarização reversa, né? Se você pegar e polarizar inversamente aqui, ó. Se você polarizar ele inversamente, o que vai acontecer? Ele não vai conduzir, ok? Então tá aqui, ó. Ele só vai conduzir quando for polarizado diretamente. Especificações aí, né, de potência de um diodo. Geralmente o diodo aí, a sua potência elétrica, de acordo com a lei do Watt, é a tensão elétrica vezes a corrente elétrica que temos aqui, ó. Em qualquer componente, a potência dissipada é a tensão aplicada pela corrente que o atravessa. E isso vale para o diodo. Então tá aqui, ó, potência é tensão vezes a corrente. Não se pode ultrapassar a potência máxima especificada pelo fabricante, porque senão queima, né? Danifica o nosso diodo. Pois haverá um aquecimento excessivo. Os fabricantes, em geral, indicam a potência máxima ou corrente máxima suportada por um diodo. Aí nós temos 4001, 4007, né? Neste caso aqui, ó, potência máxima 250 miliwatts. Tá vendo aí? Uma corrente máxima de 1 ampere, tá vendo aqui? Usualmente, os diodos são divididos em duas categorias. Os diodos para pequenos sinais, potência especificada abaixo de 0,5 watts, e os retificadores, potência maior que 0,5 watts. Resistor limitador de corrente. Temos nossa tensão, resistor e o diodo. Fonte, resistor e o nosso diodo. Resistor limitador de corrente. Num diodo polarizado diretamente, pessoal, uma pequena tensão elétrica aplicada aí a seus terminais
pode gerar uma alta intensidade de corrente. Em geral, um resistor é usado em série com diodo para limitar a corrente elétrica que passa através dele. Então, essa resistência elétrica, ela é para limitar a corrente que vai para o diodo. Geralmente chamamos resistor de limitador de corrente. Quanto maior o resistor aí, limitador de corrente, menor é a corrente que atravessa aí no diodo, né? Então, quanto maior esse resistor, o valor dele, menor será a corrente que vai passar aqui, ó. E continuando aí com a nossa série aí, já passei o vídeo do diodo, da ponte retificadora, falando sobre o componente real, sobre aí as características de alimentação do diodo. E agora já estamos aumentando o nosso nível de conhecimento. Falando aqui, por exemplo, do resistor limitador de corrente para o nosso diodo. Hoje, na nossa série de eletrônica, estamos aí passando para vocês sobre os semicondutores, por exemplo, germânio e silício. E também o professor Alan está passando parte de algumas fórmulas, desenvolvimento de fórmulas para vocês. Falamos do resistor limitador de corrente, agora nós temos aqui a reta da carga. Sendo a curva característica do diodo não linear, torna-se complexo determinar através de equações o valor da corrente da tensão sobre o diodo e resistor. Um método para determinar o valor exato da corrente elétrica e da tensão elétrica sobre o diodo é o uso da reta da carga que utilizamos. O uso da reta da carga, né, baseia-se no uso gráfico das curvas do diodo e da curva do resistor. Então, temos aqui uma dedução aqui das fórmulas, que, por exemplo, aqui, ó, nós temos de 20 mA. Em outro capítulo aqui, o professor Alan irá desenvolver aí a fórmula sobre essa questão da reta da carga do diodo. Para o vídeo não ficar longo, né? Para não ficar... Então, detalhes aí sobre os nossos semicondutores. Obrigado por nos acompanhar.